Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo e agora para trazer algumas orientações para coordenadores de pastoral, coordenadores de movimentos, de grupos, de associações, enfim, se você tem o papel de coordenador de uma equipe, eu creio que essas dicas, essas orientações desse vídeo de hoje vão lhe ser úteis. Mas antes de falar dessas orientações, dessas dicas para coordenadores, eu gostaria de saber que se você está passando agora por esse canal e ainda não se inscreveu, se inscreva nele, não custa nada, é rapidinho e você vai receber sempre uma notificação quando eu postar um vídeo novo. Além de se inscrever, tem um sininho aí embaixo, você pode clicar nele, que aí você recebe uma notificação cada vez que eu postar um vídeo novo. E eu estou postando vídeo novo aí praticamente quase todo dia, vídeos formativos, vídeos com orientações que são valiosas para quem atua na comunidade. Então vamos lá para as orientações para coordenadores. Selecionei aqui uma lista de personagens, podemos dizer, de características de pessoas que estão sempre aí nas nossas pastorais, nos nossos grupos. Algumas ajudam, outras atrapalham e quem coordena tem que lidar com todas essas pessoas da melhor maneira possível. Então eu selecionei aqui alguns tipos. Veja se na sua pastoral, no seu grupo, tem alguns destes tipos selecionados aqui e como é que você lida com eles, como é que você coordena, como é que você sobressai no contato, na lida com essas pessoas. Então, a primeira característica, o primeiro perfil, podemos dizer, que eu selecionei aqui é o perfil daquela pessoa que pergunta muito, o perguntador. Ele vai a uma reunião, ele está na pastoral e ele pergunta muito. Na verdade, a pessoa que pergunta muitas vezes, ela só atrapalha. E ela quer, a todo custo, muitas vezes, impor a sua opinião. Por isso, ela busca o apoio do grupo. Como é que você lida com esse perguntador? A dica é a seguinte: deve pedir-lhe como favor pessoal que aceite a opinião do grupo e que depois você discutirá com ele o assunto. Então, tente com muita delicadeza, com caridade pastoral, fazer com que ele aceite a opinião do grupo. Um outro perfil também presente muitas vezes aí nas nossas pastorais, aquela pessoa de cabeça dura, né? Não aceita os argumentos, não entende e não quer entender a opinião dos outros. Qual deve ser o procedimento do coordenador diante dessa pessoa de cabeça dura? Não deve responder nem posicionar-se, deve perguntar ao grupo o que está achando das perguntas dessa pessoa que tem, às vezes, a cabeça dura. Outro perfil, o mudo voluntário. O assunto não lhe interessa, ou já está cansado do assunto, ou está totalmente por fora. Por isso ele não se manifesta, mas ele é voluntário. Como lidar, então, com essa característica de pessoa? Deve motivá-lo, perguntando-lhe o que está achando da discussão e que dê a sua opinião. Mas cuidado para não humilhá-lo. Procure fazer isso sempre com delicadeza. Outro perfil, o falador, ou então o charlatão, podemos dizer. Sempre nos nossos grupos aparece um perfil como esse. Fala o tempo todo, foge do tema, e isso muitas vezes atrapalha a reunião, atrapalha a formação, e ele vai tentar muitas vezes promover a si mesmo. Como é que o coordenador lida com esse perfil de pessoa que gosta de falar de modo excessivo? Sempre também com delicadeza. Deve cortar-lhe a palavra.
com educação, com delicadeza, procure cortar a palavra dessa pessoa que fala muito, que foge do assunto, que desvia do assunto, que atrapalha o encontro, que atrapalha a reunião, que atrapalha a formação. Por exemplo, desculpe, mas estamos fora do tema e há outros temas e outras pessoas que querem falar. Então, com um jeitinho, tente puxar de novo o assunto e cortar, tirar a palavra, porque senão essa pessoa acaba atrapalhando a reunião. Mas também nas nossas equipes nós encontramos aquela pessoa que é tímida. Geralmente tem boas ideias, mas ela vai ter dificuldade de expressar suas ideias, justamente por causa da timidez. Como é que o coordenador deve lidar com essa pessoa, com essas pessoas que manifestam timidez? Deve ajudá-la através de perguntas simples, elogiando quando merece. Isso ajuda a criar confiança naquela pessoa. E ela vai ficar mais confiante, ela pode ajudar muito o grupo. Então tente deixá-la descontraída, tente deixar que ela se familiarize com o grupo, e aí então ela vai se soltar mais e pode trazer uma boa contribuição. Temos também nas nossas reuniões pastorais, equipes de formação, a pessoa distraída. A pessoa distraída, de repente ela começa a falar de qualquer coisa, sem lembrar o assunto da reunião, está totalmente por fora, ela estava viajando enquanto falava, e existem muitas essas pessoas que acabam se desligando do assunto, e depois ela cai de paraquedas e começa a falar sem saber onde que está o assunto. Então, como lidar com as pessoas distraídas? O coordenador, ele deve cortar também a palavra com jeito, recordando-lhe o tema e pedindo a sua opinião. Então, tenta ali com muita delicadeza, percebeu que ela está fora do assunto, indo para um outro caminho que não tem nada a ver com o assunto, tenta trazer de volta e aí coloque essa pessoa, procure inteirar essa pessoa do assunto e aí pergunte qual é a opinião dela. Aí ela vai acordar e dar uma opinião dentro do assunto. Dentro também das nossas equipes, nós vamos encontrar um outro perfil, que é o perfil do detalhista. Aquela pessoa que gosta de falar tudo nos mínimos detalhes. A pessoa que enrola em pequenos detalhes, acaba não deixando o grupo caminhar, atrapalha muitas vezes o grupo. Então, como lidar com essas pessoas detalhistas? Que em vez de ser objetivo no assunto, ela dá uma volta enorme, ela fala muito detalhes e aí atrapalha. A reunião não caminha, a formação não caminha e então atrapalha. Então, o coordenador, como é que ele deve proceder com pessoas detalhistas? Com bom humor, deve mostrar-lhe que os detalhes são importantes, mas não tanto. Os detalhes podem ficar para um outro momento. Então, com um senso de humor, mostre para aquela pessoa que deixa para um outro momento para ela detalhar as coisas ali. Se ela puder ser objetiva, é mais valioso, é mais importante. Depois nós temos também nos nossos grupos aquela pessoa boa, o cara bom, aquele que de fato ajuda, que está sempre disposto, que está disponível, que é aquela pessoa segura de si, na sua posição no grupo, ele gosta de ouvir, ele aceita a opinião, é aquela pessoa que todos nós gostaríamos que tivesse nas nossas reuniões para ajudar. Com essas pessoas é fácil de lidar, mas mesmo assim eu vou dar uma dica para você. Deve pedir sempre a opinião dessas pessoas, deve agradecer essas pessoas, agradecer a sua contribuição. Essas pessoas, elas trazem uma ajuda enorme para as nossas reuniões. Então, por isso, valorize bastante essas pessoas, né? O cara bom, o cara participativo. Depois nós temos também aquela pessoa que é profunda, né? É um outro perfil. Fala pouco, mas participa com objetividade. Quando fala, vai à raiz da questão. Não perde tempo com detalhe. Essa também é uma pessoa muito valiosa. Então, quando há essa pessoa no grupo, na sua equipe,
O coordenador não deve deixar que os demais sintam julgados por ele, porque às vezes essa pessoa também, pela sabedoria, pela profundidade do assunto, pode inibir as outras pessoas, né? E aí essa pessoa acaba falando sozinha, dominando a reunião, e isso é muito perigoso, né? É prejudicial para a reunião, então tome cuidado. Então evitar que o grupo comece a depender das suas opiniões. Você já viu quando você tem um grupo que aquela pessoa, é o intelectual do grupo, é o que sabe mais, a voz daquela pessoa parece que é a única, a principal, e aí todo o grupo começa a depender daquela pessoa. Isso é muito comum de acontecer. Então, por um lado, é bom a profundidade dessa pessoa, mas, por outro lado, corre-se o risco do grupo ficar dependente dessa pessoa, a palavra dessa pessoa ser a palavra final e tudo que ela disser é lei. Então, tome bastante cuidado também com esse perfil, com esse aspecto que, se você não souber coordenar, essas pessoas monopolizam o tema, monopoliza o assunto, né? Muitas vezes a pessoa tem um discurso belíssimo, né? Na hora da prática, às vezes ela não é muito de colocar a mão na massa, não, mas ela fala muito bem. Ela tem um discurso convincente, ela tem persuasão e acaba convencendo as outras pessoas. É muito comum a gente encontrar esse perfil nos nossos grupos, mas é bom estar alerta com essas pessoas. Depois tem o cara concreto, né? Aquela pessoa que ela tem objetividade na sua fala. Não liga muito para a teoria, esse perfil. Seus exemplos são da vida concreta, do real. Geralmente são pessoas muito simples. Essas pessoas também dão uma contribuição muito boa nos nossos grupos. Como é que o coordenador lida com essa pessoa? Ele deve aprender a valorizar a sua liderança, o seu perfil de coesão do grupo. Essa pessoa geralmente ela vai ser a aliviadora das tensões, sem que o grupo vire bagunça. Então é importante esse perfil no grupo, porque esse perfil, com seu humor, com seu jeito concreto, com sua maneira sintética, ele consegue ajudar o grupo a caminhar. Isso é valioso também quando a gente detecta esse perfil nos nossos grupos. E por fim, o tipo positivo. Sempre ele encontra o lado bom das coisas, das pessoas, vai defender os mais fracos, gosta de elogiar, ele é uma pessoa otimista. Então, quando há também esse perfil no grupo, o coordenador deve valorizar esse otimismo e ajudá-lo a perceber que há coisas negativas também. Então, não é só ver coisas positivas. Às vezes não, é necessário a gente ver os dois lados, né? Coisas positivas e as coisas negativas. As coisas positivas para a gente ter aquele impulso na nossa missão. E as coisas negativas, para a gente poder corrigir, melhorar. Então, se a pessoa é daquele tipo excessivamente positiva, ela vai ter dificuldade de ver as coisas negativas. E aí, então, ela pode, por um lado também, camuflar uma realidade, né? E isso não vai ajudar muito. Então, o equilíbrio é importante. O contrário também, uma pessoa totalmente negativa, e às vezes nós encontramos nas nossas comunidades pessoas que são extremamente negativas, extremamente pessimistas, ela não consegue vislumbrar coisas boas, né? Ela sempre aquela ideia, isso não vai dar certo, e isso desmotiva o grupo, né? Então também se você tiver esse perfil do pessimista no grupo, daquela pessoa que não consegue ver nada de positivo, que para ela nada tá bom, nada vai dar certo, então não dê muita corda para essa pessoa, porque essa pessoa atrapalha e atrapalha muito os nossos trabalhos, os nossos grupos. Existem outros perfis também, você pode detectar aí no seu grupo, mas esses são alguns que são muito comuns, né? Então, se essa dica serviu para você como coordenador, partilhe isso com outros grupos, pegue esse vídeo, partilhe com outros coordenadores, com outras pessoas, vai ajudar as pessoas a também detectar os perfis que ela lida na sua coordenação e poder agir melhor. Por hoje é isso. Deixo aqui o meu abraço, que Deus os abençoe e até o nosso próximo vídeo.